Graça e paz, meus amados. Hoje um pouquinho diferente aqui, gravando de dentro do carro, indo para o trabalho, mas não vamos deixar aqui, diante da correria, de cumprir com o nosso propósito, tá? Estamos aqui já no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 18. Esse texto aqui é um texto muito interessante, porque ele fala sobre a afirmação de Pedro, mas na realidade ele está falando aqui sobre identidade. Esse texto também, Mateus também traz esse texto, em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, ele traz um pouco mais completo aqui. A gente vai perceber aqui que Jesus ele fala sobre identidade. Fica bem atento, porque essa passagem ela é curta, mas ela é muito importante para nós. Vamos para a leitura. Versículo 18. Certa vez, Jesus estava sozinho, orando, e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que você é Elias, e outros dizem que você é um dos profetas que ressuscitou. E Jesus pergunta para eles assim: e vocês? O que vocês acham disso? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. E Pedro respondeu: você é o Messias que Deus o enviou. Lá em Mateus é um pouquinho diferente, um pouco mais completo. E Pedro ele responde assim para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim para Pedro: Pedro, isso não foi revelado a você através da sua carne, mas foi revelado para você através do seu Espírito. Foi Deus que revelou para você. E por isso, Pedro, a partir de hoje, Pedro, tu és pedra, e dessa pedra edificarei a minha igreja. Jesus aqui está falando de identidade. O que podemos aprender com isso, meus irmãos? A partir do momento que temos um encontro com Jesus, a partir do momento que descobrimos quem Jesus é para nós, nós recebemos a nossa verdadeira identidade como filho de Deus. E junto com essa identidade, nós recebemos um propósito e uma missão. Pedro ali fala: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali ele recebe a sua identidade. Então Jesus fala: tu és Pedro, tu és pedra. Cefas, tu és Pedro, Pedro, tu és pedra. E dessa pedra edificarei a minha igreja. Pedro tinha o nome de Simão. E ali ele recebe o nome de Pedro. Ali ele recebe a sua verdadeira identidade. E junto com a sua identidade ele recebe a missão. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre a vida de Pedro, ele iria edificar a sua igreja. Pedro se tornou o primeiro apóstolo de Jesus, o primeiro enviado de Deus para plantar a igreja de Cristo aqui na terra. Quando nós temos o encontro com Jesus, não é diferente de Pedro. Nós recebemos o propósito, nós recebemos a missão, que é plantar a igreja de Cristo aqui na terra. É a grande comissão. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. Se Jesus hoje perguntasse para você: quem você acha que eu sou? O que você responderia? Pense nisso. Faça essa reflexão. Um abraço a todos, Deus abençoe, e nos encontramos amanhã, dando continuidade à leitura.